Sejam bem-vindos. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, barrou a pretensão do deputado federal Rodrigo Maia e do senador Davi Alcolumbre em se reelegerem às respectivas cadeiras, Câmara dos Deputados e também Senado Federal. Por 6-5, os juízes da Corte Máxima desse país decidiram cumprir a Constituição Federal. Nada mais do que isso. O STF apenas cumpriu o que diz o texto constitucional. Derrotado no STF, Rodrigo Maia diz que não buscava reeleição. Apenas gostaria de saber se realmente o deputado Rodrigo Maia quer que acreditemos nisto. Após articulações para se manter no cargo da presidência da Câmara dos Deputados e sofrer uma derrota no STF, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, declarou nesta segunda-feira 7, ou seja, ontem, segundo a jornalista Andréa Sadi, em sua coluna no portal G1, que em momento algum, entre aspas, buscou a reeleição. Me pareceu aquela fábula A Raposa e as Uvas, onde uma raposa andava por um parreiral e viu um cacho de uvas muito bonitos e de todas as formas tentou tirar as uvas sem conseguir. Quando a raposa viu que não conseguia de maneira alguma ter acesso às uvas, ela disse: eu também nem queria, elas devem estar amargas, azedas, e vai estragar os meus dentes. Esta é a fábula A Raposa e as Uvas. E é realmente isso que eu penso do deputado federal Rodrigo Maia. Quando viu que não dava mais de jeito algum, porque se cumpriu a Constituição Federal no STF, aí vem dizer: não, eu não queria, não era bem assim, não me entenderam, não era a minha intenção. Como se nós fôssemos obrigados a acreditar. Eu, pelo menos, não acredito. O STF decidiu no último domingo, dia 6, que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não podem se reeleger. Não podem novamente ocupar as cadeiras da Câmara e do Senado, porque é o que diz o texto constitucional. Mesmo que o ministro relator desse processo, Gilmar Mendes, foi favorável para que houvesse a reeleição. E seguiram o mesmo pensamento do ministro Gilmar Mendes, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Já o ministro Cássio Nunes disse que poderia haver a reeleição no Senado, mas não na Câmara. E 6 ministros foram contra. As ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber e os ministros Marco Aurélio Melo, Roberto Barroso, Luiz Fux e Edson Fachin, os 6 foram contra. Neste caso, Davi e Rodrigo Maia não podem se reeleger. O que o STF fez foi apenas cumprir o texto constitucional, coisa que em algumas vezes não é cumprido. Já se rasgou aqui no país a nossa Constituição Federal. Não adianta dizer que é a hermenêutica, é o entendimento, porque o texto está bem claro e é escrito em português. Não é escrito em latim, não é escrito em grego, não é escrito em mandarim, é escrito em português e está bem claro. Apenas tentaram fazer um arrumadinho que os 6 ministros, que acabei de dizer, relatar, não deixaram. Apenas se cumpriu a Constituição Federal. Então, pessoal, o que acontece é que o ano de 2021, a partir de fevereiro, já entrará com novas presidências, tanto na Câmara dos Deputados
quanto no Senado Federal para o biênio 2021 e 2022. Segundo a colunista Andréa Sadi, Rodrigo Maia disse que sempre defendeu e respeitou os resultados dos julgamentos do STF e que a decisão deste domingo reforçou sua intenção de construir seu sucessor para o comando da Câmara. Eu continuo também não acreditando nessa história. Questionado sobre os quais são cotados a ser esse candidato, Rodrigo Maia citou os deputados Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, Baleia Rossi, do MDB, Elmar Nascimento, do DEM, Luciano Bivar, do PSL e Marcos Pereira, do Republicanos. Rodrigo Maia enfatizou que seu candidato vai representar o movimento de independência da Câmara dos Deputados. Outra coisa também que eu não consigo acreditar. Por isso que eu comecei dizendo que toda essa história me pareceu muito com a fábula A Raposa e as Uvas. Agora que não consegue mais chegar onde quer, começa a dizer, não, eu não queria, não era a minha intenção, de jeito maneira, eu nunca lutei por isso, como se todos nós não soubéssemos das articulações, das conversas. Isso todo o país sabe. E já estava quase certo na cabeça dos dois, de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que a votação seria 9-2 favorável a eles. Pensava-se, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que o resultado seria 9-2 favorável para a reeleição deles dois. Não foi. O texto constitucional foi cumprido, apenas isso. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Muito obrigado a todos.